Podemos até andar, irmãos, com uma Bíblia embaixo do braço. Vir aos cultos, aos domingos, quartas-feiras e qualquer outro dia da semana. E se quando sairmos daqui, irmãos, mantermos a nossa mente, os nossos pensamentos, distante da cultura celestial, da palavra de Deus, nós vamos viver, irmãos, uma vida mundana, igual àqueles que não conhecem Jesus. Vocês estão aqui, irmãos? E não é isso que Deus quer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, coloca aqui rapidinho. Olha o que Paulo diz. Pois nós, ou portanto, ou porque vivemos por fé e não por vista. Diga comigo, por fé e não por vista. Nós precisamos, irmãos, viver pela fé. Pelo menos 4 passagens na Bíblia diz isso. O Senhor dizendo, o meu justo viverá pela fé. E fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Uma firme convicção de fatos que não se veem. Tudo bem, irmãos, até aqui? Deus quer que eu e você viva pela fé e não por aquilo que estamos vendo. Porque aquilo que estamos vendo pode produzir em nós medo em vez de fé. E se nós, irmãos, concentrarmos toda a nossa atenção naquilo que estamos vendo ou ouvindo, isso pode provocar em nós, irmãos, medo em vez de fé. E quando abrirmos a nossa boca, pode sair medo em vez de fé. E não é isso que Deus quer. Amém? Aleluia. Agora, irmãos, para nos enchermos de fé, é preciso nos enchermos da palavra. Jesus disse, a boca fala do que está cheio no coração. Se não nos enchermos da palavra, irmãos, não vai sair da nossa boca fé, irmãos. Porque essa boca, ela vai falar daquilo que estiver cheio aqui. Você tem se enchido de quê? Em toda a rotina diária que você tem. É claro, irmãos, que nós precisamos trabalhar. Você tem sua empresa, seu emprego, seu secular, é claro que você tem. Mas como você tem investido os primeiros minutos de cada dia? Irmãos, se você não tem tempo de estar lendo a Bíblia como deveria, lendo bons livros, orando, meditando, mas você pode, irmãos, em momentos onde você tem um tempo livre, você deve investir esse tempo em meditação na palavra, declaração das promessas de Deus. Você precisa se encher daquilo que Deus diz ao seu respeito. Senão, irmãos, o medo vai se apoderar da sua mente. Porque em todos os lados, a mídia, as notícias estão aí. Vocês estão aqui, irmãos? E nós somos chamados a viver por fé e não por vista. Detalhe, é importante entendermos que fé não nega a realidade. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz, portanto, nós temos, ou está escrito, ou como está escrito, eu criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso também falamos. Nós temos o mesmo espírito de fé. Criei, por isso falei. Se nós cremos, nós precisamos falar de acordo com aquilo que nós cremos. Amém, irmãos? A fé, ela não nega a realidade. Eu quero parafrasear com você aqui aquela situação de Davi enfrentando Golias. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel estava acampado, o exército de Israel, para enfrentar os filisteus. E aí, os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá no campo de batalha. Então, tinham ido lá também para somar os soldados de Israel
e combater contra os filisteus. E o pai de Davi o manda lá levar um lanche para os seus irmãos, levar também queijos para o comandante de 1000. E aí, queridos, Davi diz: vai lá, leva essas coisas e traz notícias, vai saber como estão os teus irmãos. E assim Davi vai. E a história conta, irmãos, que Davi deixou lá o lanche e foi lá até onde os soldados estavam. E Davi chegou e perguntou, e começou a ouvir. Na realidade, Davi começou a ouvir o que Golias estava falando, afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. Golias, um soldado poderoso, um guerreiro experimentado dos filisteus, e estava propondo um acordo. Se tivesse algum soldado de Israel que pudesse enfrentá-lo, ou a guerra seria, ou a luta seria somente entre eles dois, Golias dos filisteus e alguém do povo de Israel. O que vencesse, também todo o seu exército vencia. E aí Davi começou a ouvir aquelas ameaças de Golias, e ele perguntou o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que o irmão dele, o mais velho, Eliabe, pegou com Davi. E Davi disse: o que foi que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. Porque Davi ouviu também que o rei tinha prometido, Saul, que quem enfrentasse Golias e o derrotasse, iria ser acumulado de muitos bens e muitas riquezas, e ia casar com a filha do rei. E a família dele, daquele homem, iria ficar isenta de impostos. E Davi, quando ouviu aquilo, perguntou novamente, saiu perguntando a outros soldados: o que é que vai acontecer mesmo com aquele que derrotar esse gigante? E assim Davi falou: quem esse incircunciso pensa que é, para afrontar o exército do Deus vivo? E essa palavra chegou a Saul. Saul mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: olha, Saul, não derreta, não desfaleça o coração do povo por causa desse homem, porque eu vou enfrentá-lo. Irmãos, em qualquer situação, a nossa voz, ela pode ser a voz do medo ou a voz da fé. Vocês estão aqui, irmãos? A Bíblia diz que quando Golias falava, Saul e todo o exército de Israel ficavam com muito medo. Que interessante, né, irmãos? Davi ouviu a mesma coisa, mas não ficou com medo. Foi para cima. Foi para cima. Vocês estão aqui? Aleluia. Ele viu as riquezas, viu a filha do rei. Está vendo aí? Cadê os homens que tinham coragem de enfrentar um Golias para casar? Eu tinha, viu? Ainda bem que não foi preciso, casei sem enfrentar nenhum Golias. Então, queridos, Davi viu isso aí e foi lá. E Saul disse: como você vai fazer isso? E ele disse: olha, Saul, foi contar a história de como matou o urso, como matou o leão, e disse: Deus estava comigo e me deu vitória contra o urso e contra o leão. Assim será também contra esse homem aí. Deus estará comigo. Aleluia. Olha a voz da fé, irmãos, diante da voz do medo. Eu quero te dizer, nós somos chamados por Deus, irmãos, para fazer o medo se calar
com nossa voz da fé, irmãos, com a nossa voz de fé, com palavra de fé. Aleluia! Deus vai te apresentar situações onde muitos vão estar com medo. E você vai se lembrar disso. Eu sou chamado por Deus. Eu tenho a palavra da fé. Aleluia! Eu creio, por isso eu vou falar. Amém! E você vai ajudar pessoas, irmãos, a se livrar do medo. Aleluia! E assim Davi foi lá enfrentar Golias. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Golias viu Davi, disse: será que eu sou um cão? Para que você venha me enfrentar com paus e pedras? Aleluia! Davi disse: você vem, Golias, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, Golias, em nome do Deus de Israel. Aleluia! A quem você tem confrontado, afrontado, melhor dizendo. Olha o que Davi disse: Golias, eu vou em nome daquele que você tem afrontado. E você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Eu vou arrancar a sua cabeça, Golias. Olha o que Davi diz: Golias, você está afrontando não só esse povo, você está afrontando o Deus que esse povo representa aqui. Aleluia! Tem pessoas que te afrontam, elas não têm noção quem você está representando, quem está por trás de você. Não estão mexendo somente com você. A Bíblia diz aí daquele que, irmãos, ir contra, amaldiçoar, ungido do Senhor. Nós representamos o Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra. E nós precisamos nos consagrarmos para propagarmos, divulgarmos a cultura celestial nesta terra. Davi estava ali, irmãos, com a voz da fé, fazendo o medo se calar. Agora deixa eu te lembrar algo, ou para alguns, novidade. Você acha que tudo aconteceu, e tudo isso que eu te falei aqui, sobre Davi, tudo isso aconteceu por acaso? Não, irmãos. Davi era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Davi tinha comunhão com o Deus de Israel. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia do que Deus era capaz de fazer através da vida dele, assim como fez antes. Vocês estão aqui, irmãos? Se não tivermos comunhão com Deus, se não nos enchermos da palavra e da presença dEle, do Espírito Santo, nós vamos fraquejar, irmãos, diante dos gigantes. Vocês estão aqui? Mas se nós nos enchermos, irmãos, quanto mais nos apertarmos, mais o que vai sair da nossa boca será fé, irmãos. Fé em vez de medo. O que vai sair da nossa boca serão as promessas do Senhor, irmãos, que estão escritas em sua palavra. Amém? É uma questão de decisão. Você precisa entender isso. Cada um de nós, qualquer pessoa que entregar sua vida ao senhorio de Jesus, automaticamente o seu nome será escrito no livro da vida. Mas isso que nós estamos falando aqui, sobre edificação, sobre se encher de Deus, isso não cai do céu. É necessário um empenho, uma dedicação. Amém? Davi era um homem disciplinado, um jovem disciplinado, temente ao Senhor, comunhão com Deus. E na hora certa, na hora necessária, abriu a sua boca. Aleluia! E disse: hoje todos vão ver que existe Deus em Israel.
Aleluia! Aleluia! A quem nós servimos? A quem nós adoramos? A quem nós cultuamos? Onde nossa vida está, irmãos? Isso aqui não é um clube. Não estamos aqui porque nós não temos o que fazer, irmãos. Nós estamos aqui nos conectando com a atmosfera celestial, com os planos, com os propósitos, com as intenções divinas para as nossas vidas. Aleluia! Vocês estão aqui? Glória a Deus! Aleluia! Em Mateus 6, 31. Aqui Jesus vem falando sobre ansiedade. Antes, ele vem falando que nós não podemos servir a dois senhores, que nós não podemos, não devemos ajuntar tesouros aqui, na terra onde há ferrugem, atrás, ladrão, mas nós devemos ajuntar nos céus. Ele diz também, aqui nesse capítulo 6, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas, devemos escolher um deles. É interessante, né, que Jesus não disse, olha, você não pode servir a Deus ou ao diabo. Ele diz, você não pode servir a Deus e às riquezas. E a Mamon. Vocês estão aqui? E agora no 31, ele diz, portanto, não se preocupem. Outras versões dizem assim, não andem ansiosos, dizendo, não andeis inquietos, dizendo, portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus disse, não ande, não viva assim, falando a dúvida, a incredulidade, o medo. Porque os gentios, aqui Jesus estava dizendo, aqueles que não têm uma aliança com Deus, é quem vivem assim. São eles que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Próximo. Olha a senha, o segredo de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! O chamado de Deus para a nossa vida é para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém? Por isso que eu falei no início, eu quero conduzir você a essa consagração. Dizer, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade e não a minha. Eu não quero viver fora, distante do teu plano, do teu propósito para com a minha vida. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o teu reino e a tua justiça. Nós somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero ler aqui um texto aqui com você também. Números capítulo 13. Aqui, irmãos, é o retorno dos 12 espias que foram espiar a terra prometida. Moisés designou esses homens para dar uma olhada na terra. Como que era a terra, como que eram as cidades, o povo que morava lá. E aí, irmãos, vou estar parafraseando algumas coisas também, porque desses 12, 10 voltam, irmãos, com um relatório negativo. Somente 2, Josué e Caleb, voltam com um relatório positivo, baseado na promessa de Deus. Aleluia! Aqui nesse texto nós também vemos pessoas com a voz de medo e outras com a voz da fé. Vocês estão aqui? Aleluia! Qual será a sua voz? Qual será a sua voz? É interessante, os 12 foram espiar a mesma terra,
viram as mesmas cidades, os mesmos povos, estavam juntos. Mas em alguns, o que viram provocou medo, e em outros, fé. Tudo bem? É outro cuidado que nós precisamos ter. Com quem nós estamos associados. Quem está perto de você vai te ajudar a se livrar do medo, ou vai piorar o medo no seu coração, na sua mente? Amém? E aí, queridos, vamos lá, Números 13, 23, por favor. Números capítulo 13, versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vinde, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, numa vara, como também romãs e figos. Versículo 24. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Porã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Noguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Gente, os 10 espias estavam falando: olha, a terra é muito boa, verdadeiramente mana leite e mel, mas os caras que moram lá são gigantes. São gigantes. Os descendentes, os filhos de Anak, não tem como vencê-los. Calebe percebeu, irmãos, que aquelas más notícias, aquela incredulidade poderia prejudicar o coração do povo, e foi isso que aconteceu. Mas a voz da fé se levanta. A voz da fé estava na minoria, mas não ficou calada. É assim que nós devemos nos comportar, igreja. Deus te chama para esse tempo para ser a voz da fé para muita gente que vão estar ao teu redor, sem esperança, sem fé. Irmãos, pessoas desesperadas, ei, seja a voz da fé para elas. Seja a voz da fé para elas, dizendo: olha, existe um Deus nos céus que cuida de nós. Um Deus no céu que nos ama, que deu seu Filho Jesus por nós. Não estamos sozinhos. Ele nos ama. Nós somos guardados pelo Senhor. Existe uma eternidade nos aguardando. Então Calebe diz: eia! Aleluia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente, com certeza nós vamos prevalecer contra ela, nós vamos conseguir. Aleluia! Diga: eu vou conseguir. Diga: 2023 será o melhor ano da minha vida até aqui, no nome precioso de Jesus. Aleluia! Não importa o cenário externo, tudo que Deus tem para mim em 2023 vai acontecer. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Eu não vou me calar.
Eu vou chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Portas vão se abrir. Diga isso para pessoas amedrontadas, depressivas, angustiadas. Fala para elas: eu creio em um Deus. Existe um Deus no céu, que se fechar uma porta, Ele abre 10. Aleluia! É o Deus que não dorme nem cochila. Ele é o Deus de Israel. O meu Deus, Ele é o meu Pai. Oh, aleluia! Ele não poupou nem mesmo seu único filho, antes o entregou por mim e por você. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aleluia! O Deus que alimenta os pássaros, Ele cuida de mim. Nada vai me faltar. Abra a sua boca e declare: eu sou suprido. Eu sou provido. Aleluia. Eu não tenho medo. Maior que habita em mim. A presença de Deus na nossa vida é a garantia do nosso sucesso. Sabe essa terra aí? Deus irado com o povo de Israel. Deus disse: olha, Moisés, vai lá, conduz o povo para a terra, mas eu não irei mais, a minha presença não irá mais com esse povo. Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Aleluia. Se a tua presença não for, não me tire daqui, Senhor. A presença de Deus na nossa vida é a garantia do nosso sucesso. Aleluia. Oh, aleluia! Nós precisamos abrir a nossa boca e ministrarmos a palavra de Deus para a nossa alma. E dizer: alma, aquieta-te. Aquieta-te. Eu creio nas promessas divinas. Eu creio no poder de Deus. Aleluia! Eu creio nas leis celestiais. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Aleluia! Louvado seja Deus! O que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário é algo tão grande. E eu declaro que eu não vou deixar essa terra sem antes desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para mim. Ele se fez enfermo para que eu fosse curado. Ele se fez pecado para que eu fosse justificado. Ele se fez condenado para que eu fosse abençoado. Ele se fez pobre para que eu fosse suprido. Aleluia! Eu recebo, eu tomo posse de tudo aquilo que Ele conquistou para mim. Aleluia! Aleluia, abra a sua boca e não deixe o medo se apoderar de você. Não dê esse gosto ao diabo de sair da sua boca incredulidade. Não dê a ele esse gosto. Deixa eu te dizer, o diabo, o espírito do anticristo, já está organizando o mundo para um só governo mundial, para a manifestação do anticristo. Esse é o trabalho dele, problema dele. Sobre a nossa vida está outra influência. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Sobre a nossa vida está a influência do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é a influência do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E na nossa vida, nas nossas coisas, Ele não toca. Ele não toca, porque Jesus pagou um alto preço com o seu sangue. Ele nos protegeu, Ele nos blindou. Aleluia! Sangue de um cordeiro nos umbrais das portas do povo de Israel, livrou cada um deles do espírito de morte. Imagina
o sangue de Cristo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ei, nós somos marcados com o sangue. Ei, queridos, o reino espiritual nos conhece pelo nome. Você é conhecido no reino espiritual por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Certamente nós vamos prevalecer contra ela. Se prepare, porque em um posicionamento de fé pode vir críticas, ameaças. Foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Sabe o que foi que eles disseram? Aqueles outros 10, juntamente com o povo: vamos apedrejar eles dois, vamos matá-los, vamos levantar um capitão no nosso meio, vamos voltar para o Egito, vamos comer cebola no Egito. Eles queriam comer cebola lá, estavam com saudade da cebola do Egito. Irmãos, Josué e Caleb, eles olharam para a promessa do Senhor, para a palavra do Senhor. Eu quero continuar lendo aqui com você. Aleluia, versículo 31, Números 13, 31. Aleluia. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de guerra, de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Essa última frase: e assim também éramos aos seus olhos. Como é que eles sabiam disso? Eles não conversaram com nenhum deles? Imaginaram, se sentiram como gafanhotos diante deles, que disseram: não somente nos vimos assim, mas também éramos aos olhos deles como gafanhotos. Capítulo 14, Números 14, 41. Aleluia. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Uma má notícia, o medo, a incredulidade tomou o coração do povo, e o povo chorou. Olha o que aconteceu. Versículo 2, 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Tudo o que o diabo quer é arrancar da sua boca murmuração, meus irmãos. Vocês estão aqui? Tudo o que ele quer é isso. É lançar as mentiras dele, as ciladas dele, e agora esperar o que é que vai sair da sua boca. O efeito daquela mentira. Vocês estão aqui, irmãos? Não permita. Se tem algo, irmãos, que deixa Deus irado, é murmuração. Deus não se agrada disso. Eles murmuraram, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão. Já falei isso aqui para vocês. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Diga comigo: foco na promessa.
Irmãos, as promessas do Senhor para as nossas vidas são as melhores. Eu estou falando das promessas de um Deus que não mente. Das promessas de um Deus que não cai por terra a sua palavra. Amém, irmãos? Essa terra é muitíssimo boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, e eu vou falar agora do nosso caso aqui. No nosso caso, Ele já se agradou. Ele já deu o seu único filho, por mim e por você. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará terra que emana leite e mel. Aleluia! Olha o versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Irmãos, enquanto uns se viram como gafanhotos diante deles, esses aqui, a voz da fé, estava vendo eles como um pão. Moleza, não é mole devorar um pão? É moleza. Como pão nós podemos devorá-los. Essa é a voz da fé. Retirou-se deles o seu amparo. Aleluia. O Senhor é conosco. Não os temais. Diga, feche seus olhos e diga assim comigo: o Senhor é comigo. Diga, não importa o que venha a acontecer. Diga, eu sou guardado. Diga, Ele é comigo. Diga, eu não estou sozinho. Diga, o Senhor está comigo. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém, queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Já quero que eu termine, né? Estou na metade agora. Brincadeira, pode subir. Aleluia. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Ei, irmão, chegou a hora da igreja se levantar e não se acovardar. Mas Deus nos deu o espírito de poder, de ousadia, de intrepidez, de amor e moderação. Amém, irmãos? Aleluia. Romanos 10:9 diz que a palavra está junto de ti, como que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Era o 8, versículo 8. Romanos 10:8. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se encha dessa palavra. Ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém, queridos? Aleluia. Vamos bombardear toda e qualquer situação com a palavra de Deus, irmãos. Com aquilo que está escrito. Amém? Olha esse versículo, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1. Viste como pelo seu divino poder nos têm sido doadas algumas coisas, irmãos. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas nos foram o quê? Diga comigo, doadas. Mais uma vez diga, doadas. Por meio de quê? Do divino poder de Deus. Viste, novamente, irmão, viste como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória e virtude significa excelência, majestade, pureza. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha o que vai acontecer comigo e com você. Livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Existem paixões no mundo que provocam corrupção no homem. Mas as preciosas e grandes promessas de Deus, irmãos, nos torna coparticipantes da natureza divina.
E essas preciosas promessas de Deus nos livram da corrupção que vem por meio das paixões que há no mundo. Ei, eu e você, nós, nem somos daqui, nem viemos para ficar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Forasteiros e peregrinos. Faça a diferença na vida de pessoas. Aleluia! Há um propósito. Nós somos a geração dos últimos dias. E Deus quer que a nossa voz seja voz de fé para as pessoas. Mateus capítulo 5, por favor. Ei, irmãos, chegou o tempo de brilhar. Você vai brilhar mais e mais. Mateus 5, 13. Não é para se vangloriar, se orgulhar, não, irmãos. Ficar soberbo, não. Para que o Pai venha ser glorificado através da sua vida. Olha o que Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Próximo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz. Ei, deixe brilhar essa luz. Deixe brilhar a luz de Cristo que há em você. Deixe brilhar a luz do Espírito Santo que há em você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! João 17. Irmãos, nós como igreja, que temos uma consciência de eternidade, poderíamos dizer: Senhor, vem logo, Jesus, leva a tua igreja, quero estar contigo, que o anticristo venha fazer a bagunça que ele quer fazer aí nesse mundo, mas livra a tua igreja logo. Ei, Jesus nos quer aqui, viu? Se você orar para ir logo, Jesus já orou antes, dizendo: Pai, não tire eles não, deixa eles aqui, eu não quero que o Senhor tire eles não. Eu quero que eles fiquem aqui no mundo. Vamos ler Jesus orando. João 17, 13. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria, o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Dê glória a Deus nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. O mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que eu os tire do mundo. Que decepção. Você nem sabia, né? Olha, orar para sair daqui, Jesus já orou antes, então não adianta. Não adianta. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Glória a Deus. Guardados. Guardados. Oh, aleluia. Ei, o nosso rei orou por nós enquanto ele estava aqui. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Hoje e agora. Aleluia. Próximo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Próximo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos, o que Ele quer é que eu e você brilhe nesse mundo. O mundo jaz do maligno, está debaixo de uma influência do diabo, mas Ele quer que essa luz do Espírito Santo em nós brilhe, resgatando pessoas das trevas. Eu declaro que 2023, irmãos,
Será um ano, irmãos, extraordinário, de milhares de salvação para o reino de Deus. Ei, porque você vai abrir a sua boca, você vai brilhar em meio às trevas, você vai levar esperança para as pessoas, você vai levar a paz, porque você vai levar Jesus. João 16, 33, Jesus disse: tenho dito essas coisas a vocês, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho dito essas coisas a vocês para que vocês em mim tenhais paz. Diga comigo: a minha paz está em Jesus. Ele venceu. Aleluia. Eu tenho só mais 2 textos para ler. Não são 2 versículos, são 2 textos. Um está em 1 João 5,4. Aleluia. Olha, falando comigo e com você. Todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui? Olha o que acontece com ele. Olha o que acontece comigo e com você. Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Olha o nome dela. A nossa fé. A nossa fé. Voz de fé e não de medo. Voz de fé e não de medo. Malaquias capítulo 3. Aleluia, eu pretendo encerrar com esse texto. Certo? Capítulo 3, versículo 13. Aleluia. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor falando ao povo de Israel. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Diga, está falando comigo. Os que temem ao Senhor, um memorial diante de Deus. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Olha o Senhor dizendo. Aqui falando para aqueles que o temem, que temem ao Senhor. Podemos pegar isso para mim e para você, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar, só um parênteses aqui. Se você for estudar as promessas do Senhor para aqueles que temem a Deus. Tem um livro aí, por favor. Marília, eu acho que está nesse lado esquerdo. O livro é O Temor do Senhor. Pega esse livro aí, por favor. Nessa última compra, acho que só veio um título desse, de John Bevere. Irmãos, esse foi um dos livros que mais me impactou na minha caminhada com Deus. E eu acredito que só veio um título. E eu acredito que ele só está ali ainda porque você não tem noção do conteúdo que tem aqui. São promessas tão extraordinárias e um ensinamento tão precioso. Muito obrigado, pastor. O temor do Senhor. Queridos, são promessas que guardam as nossas vidas. Volta lá para o texto, pode deixar, por favor. Estava no 17, não é isso? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mais do que nunca, irmãos, o mundo verá a diferença.
Eu quero te incentivar, continua vivendo uma vida justa. Vale a pena. Seja justo. Não traga nada para a sua casa de forma injusta. Que não seja justo. Porque o mundo vai ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquele que teme ao Senhor será guardado por Ele. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Que a sua voz nesses dias seja a voz da fé. A voz da fé, levando esperança àquele que não tem esperança. Levando vida onde há morte. Levando libertação onde há escravidão, onde há um cativo. Aleluia.